Eu quero saudar a todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. E eu quero desejar para todos um dia de bênção, um dia de paz. Eu quero aproveitar para ler uma palavra, é somente um versículo, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9 e versículo 4, que diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Eu quero aproveitar que você está me vendo e ouvindo para pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E fale para outros também deste canal de pregação. Se você tem dificuldade de encontrar o link assim, você clica no YouTube e vai aparecer lá em cima aquela lente redondinha com cabinho, que é uma lupa, e você clica ali. E vai aparecer logo Pastor Gessé. Se não tiver, você digita Pastor Gessé. E fazendo isso, vai aparecer várias mensagens. Tem mensagens antigas, tem a mensagem de hoje, e você escolhe a mensagem que vai querer ouvir. Então vamos agora à palavra. Aqui eu falei a respeito de Deus bendito. Eu vou ler de novo, meus irmãos. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Você sabia que Jesus é o Deus bendito eternamente? Mas Ele é. Então, alguém pode ficar, mas então tem dois deuses, o Deus eterno? O Deus eterno é o mesmo Deus bendito, Jesus, meus irmãos. Aqui, nós temos que entender um pouquinho de um termo, de uma palavra chamada Trindade Divina. O que é a Trindade? É que Deus é trino, é um Deus só. Mas Ele é Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. São que nós chamamos, no sentido de explicar melhor, que é difícil. 3 pessoas numa só, são da mesma substância. Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. E Jesus é o Deus bendito, mas não são 3 deuses, temos que entender isto. Nessa palavra, Paulo está fazendo assim como com uma petição pelo povo de Israel, que está endurecido, estava endurecido naqueles dias, ainda hoje. E ele diz, dos quais são a promessa, a lei, o culto, e da onde vem Jesus, que é o Deus bendito. Você sabia que Jesus é Deus bendito? A palavra apresenta Jesus como Deus, o Senhor, Ele é Quírios. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, parece que começa no versículo 5, ele começa falando que devia haver entre os filipenses um desejo, um entusiasmo de considerar os outros superiores a si mesmo. E aí, mediante isso, ele traz um exemplo de Jesus. E ele diz assim, o qual, sendo Deus... Então, na versão NVI diz, o qual sendo Deus. Em outras versões diz, sendo semelhante a Deus, ou sendo como a forma de Deus. Está tudo no mesmo, é um tempo de interpretação. Então, Ele é Deus. E no correr desse capítulo 5, 12, versículo 5 em diante, nós vamos encontrar no final. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. O que significa Senhor, meus irmãos? Era aquela palavra Kyrios, usada no grego, que vem da palavra Adonai, que era uma maneira de representar também a Jeová, que eles evitavam de falar essa palavra Jeová, porque tinha um nome muito santo, mas é importante. Então você que serve a Jesus, você está servindo o Deus bendito,
o Deus vivo, eternamente. Alguns, né, hoje no cristianismo tem algumas filosofias religiosas que querem dizer que ele foi um ser criado, mas a palavra diz assim, Deus bendito eternamente. Vamos pensar a palavra eterna em termos religiosos. Não teve dia, nem princípio de dia, eternamente, não teve princípio. Agora, dentro de um sentido na cultura grega, aí vem nós encontramos, como tem em alguns salmos, e de eternidade a eternidade. Então, o judeu, o grego, quando falava o termo de eternidade a eternidade, ele estava sendo um tempo tão longo, e começava outro tempo. Isso era uma, digamos assim, uma palavra importada, entende? Vindo do grego para o judaísmo. Mas a palavra Deus eternamente é o Deus eterno, eternamente. Deus não teve princípio, não teve fim. O Espírito Santo não teve princípio, não teve fim. Jesus não teve princípio, não teve fim. E é tão importante quando João, ele começa dizendo, no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, ou palavra, estava com Deus. E a palavra, o verbo, era Deus. Que coisa gloriosa. O verbo era Deus. E quem é esse verbo? Você vai ver nesse mesmo capítulo, no versículo 14. E o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Foi Jesus, o verbo. E sabe por que ele se fez carne? Para morrer na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados. Portanto, meus irmãos, você agora é um crente. Está servindo ao Senhor, tem uma esperança, está amando esse Deus bendito eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando você está amando o Deus bendito, você está amando o Pai, amando o Filho, amando o Espírito Santo, porque é a Trindade divina, é coisa importantíssima. Você tornou-se uma bênção, porque o Deus bendito eternamente é o que está na palavra. Você quer que eu leia de novo? Vou ler. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. É que está no capítulo 9 de Romanos, e versículo 5, ele está dizendo que Cristo é o Deus bendito eternamente, amém. Portanto, meu irmão, fique na presença dele, deixa ele ser o Senhor na tua vida, e assim você habitará na eternidade de paz e de bênção. Coisa gloriosa, né? Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Eu quero orar. Pai eterno, Deus bendito, Senhor Jesus, Tu és o Deus bendito eternamente. Amém, Senhor. E abençoa todos que estão me ouvindo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.